Você se culpa por sempre escolher a pessoa errada? E se o problema não fosse uma escolha errada, mas uma escolha inconsciente? E se eu te dissesse que, por trás de cada paixão que termina em dor, existe um motivo profundo que você ainda não conhece? Talvez você nunca tenha se apaixonado pela pessoa errada, mas pela pessoa exata que o seu inconsciente escolheu para te confrontar. A atração intensa, o encantamento repentino, a conexão que parece inexplicável. Tudo isso pode ser o reflexo de uma parte esquecida de você mesmo, tentando emergir. Aquilo que chamamos de erro no amor, às vezes é apenas um espelho psíquico, refletindo desejos não assumidos, feridas não curadas ou partes reprimidas da nossa alma. O amor, como dizia Carl Jung, raramente é um acaso, é um chamado. E esse chamado nem sempre vem em forma de felicidade. Às vezes, ele vem disfarçado de caos, para que você finalmente desperte. Quantas vezes você já se pegou perguntando: por que sempre escolho quem não me escolhe? Talvez você sinta que, por mais que tente, acaba envolvido com quem não está emocionalmente disponível, com quem desaparece sem explicação ou com quem parece só querer metade de você. E aí vem aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo em você afasta o amor que tanto deseja. Você se esforça, se entrega, faz de tudo para ser aceito, amado, visto, tolera o silêncio, justifica ausências, ignora sinais. E mesmo quando sabe no fundo que está se machucando, você continua, porque há uma parte sua que acredita que, se amar o suficiente, poderá consertar tudo. Mas o que ninguém te contou é que essa insistência pode não ser força, pode ser repetição de uma dor antiga. Talvez essa dor venha da infância, de um amor que você esperou e nunca veio, de um olhar que faltou, de uma ausência que ficou como eco no seu peito. E agora, cada nova relação reencena esse vazio. É como se, inconscientemente, você buscasse reviver a mesma história, esperando que, desta vez, o final fosse diferente. Você tenta ser menos intenso, menos vulnerável, menos presente, porque aprendeu em algum momento que sentir demais afasta, que se doar demais assusta. Mas, ao se diminuir, você se perde. E mesmo assim, o ciclo continua. Você se doa, é ignorado, se frustra e depois se culpa. E o mais cruel é que muitas vezes você nem percebe, porque o padrão é tão antigo, tão familiar, que já parece normal. Mas não é. Esse padrão não é amor. É um pedido silencioso de cura. E até que você olhe para essa dor com compaixão, ela continuará escolhendo por você. Continuará atraindo histórias parecidas, pessoas parecidas, fins parecidos. Você não está sozinho nessa. Muitos vivem esse mesmo ciclo. Amar quem não está pronto, quem não retribui, quem não fica. E isso não acontece porque você não é suficiente. Acontece porque, talvez, você ainda esteja buscando amor nos mesmos lugares onde perdeu sua autoestima. Mas há uma saída. E ela começa com um olhar honesto para dentro. Porque por trás de cada escolha inconsciente existe uma chance de libertação. E essa chance começa quando você decide quebrar o ciclo. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, nos oferece uma chave poderosa para compreender por que o amor, às vezes, dói tanto. Ele dizia que aquilo que não é consciente se manifesta como destino.
Em outras palavras, aquilo que você não reconhece em si mesmo acaba sendo vivido através dos outros, inclusive e principalmente no amor. Jung introduziu o conceito de projeção. Quando nos apaixonamos, frequentemente projetamos no outro aquilo que não conseguimos ver ou aceitar em nós. Projetamos nossos ideais, nossos desejos ocultos, nossos medos mais profundos. É como se o outro se tornasse uma tela em branco, onde nossa psique inconsciente pintasse seus símbolos mais carregados. Você já sentiu uma atração instantânea por alguém que parecia ter exatamente aquilo que te falta? Uma segurança que você não sente, uma liberdade que você reprimiu, uma intensidade que você escondeu? Pois é. Jung explicaria isso dizendo: você não se apaixonou por aquela pessoa em si, mas pela parte sua que ela representa. A paixão, portanto, pode ser uma forma da psique tentar se completar, uma tentativa inconsciente de reencontrar partes perdidas do nosso ser. Mas há um problema. Quando a convivência revela que a pessoa real não corresponde à imagem ideal que projetamos, vem a decepção. E não é a pessoa que decepciona, é a projeção que se rompe. Além da projeção, Jung também nos fala sobre dois arquétipos centrais, o ânimos e a ânima. O ânimos é a imagem do masculino na psique da mulher. A ânima, a imagem do feminino na psique do homem. Essas imagens são formadas desde a infância, baseadas nas figuras parentais, nas vivências emocionais e nas ausências que moldaram nossa história. Quando encontramos alguém que ativa essas imagens arquetípicas, sentimos uma atração que beira o místico. É como se conhecêssemos a pessoa há vidas, como se ela fosse a peça que faltava. Mas, na verdade, estamos diante de uma força interna, projetada no mundo externo. Estamos reencontrando partes de nós mesmos, espelhadas em outra pessoa. E há ainda um terceiro elemento que Jung apontava: a sombra. Aquilo que reprimimos, negamos, escondemos. Quando nos apaixonamos, essa sombra pode emergir. O outro se torna um espelho que mostra aquilo que tentamos esconder. E é por isso que algumas relações são tão intensas e tão desconfortáveis. Elas nos forçam a olhar para dentro. Em resumo, Jung nos revela que o amor não é apenas uma emoção. É um fenômeno psíquico profundo. Cada paixão, cada dor, cada ruptura pode ser um convite para a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros. E amar, nesse contexto, é um caminho de autoconhecimento. Não apenas uma busca por alguém, mas um reencontro com quem somos. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Você não escolhe a pessoa errada por descuido ou azar. Você é conduzido inconscientemente por forças internas que buscam, de forma silenciosa, uma coisa só cura. Cada relacionamento que te feriu foi, em algum nível profundo, uma tentativa da sua psique de se completar. E, segundo Jung, isso acontece por 3 motivos fundamentais. Projeção da sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu. Raiva, desejo, medo, criatividade, sensibilidade. Quando alguém aparece com essas características, você se sente magneticamente atraído. Não porque aquela pessoa é especial, mas porque ela ativa uma parte adormecida de você. É por isso que muitas vezes você se apaixona por quem te incomoda, te desafia, te tira do eixo. Não é amor, é confronto com você mesmo.
repetição da ferida original. O inconsciente busca repetir a dor para tentar, dessa vez, dar um novo fim à história. Se você teve uma infância marcada por rejeição, abandono ou invalidação, é possível que se apaixone por pessoas que te façam sentir exatamente isso. É como se, ao conquistar o amor dessas pessoas, você finalmente provasse para si mesmo que é digno de afeto. Só que essa busca geralmente leva a mais dor até que a ferida seja curada de dentro para fora. Busca do arquétipo perdido. Ânimos e ânima não são apenas símbolos internos. Eles são bússolas invisíveis que direcionam nossa atração. Você pode se apaixonar por alguém que represente o seu ideal inconsciente de parceiro, mas não porque aquela pessoa é sua alma gêmea, e sim porque ela encarna características que sua psique considera sagradas, completas, desejáveis. Quando essa imagem se desfaz, a paixão se transforma. Às vezes, em amor verdadeiro. Outras vezes, em ruptura. E há ainda outro fator, a sincronicidade. Jung dizia que certos encontros não são casuais. Eles são marcos no caminho da individuação. Pessoas que cruzam seu caminho num momento-chave despertam em você uma emoção avassaladora e depois desaparecem. Não por crueldade, mas porque cumpriram seu papel simbólico na sua evolução. Elas foram espelhos, e às vezes espelhos quebram depois de cumprir sua função. A dor da paixão que não deu certo é muitas vezes a dor de um parto emocional. Você não perdeu um amor. Você foi convidado a nascer de novo, a olhar para dentro, a parar de buscar completude no outro e começar a integrar suas partes esquecidas. Essa é a virada. A verdadeira transformação. Perceber que o amor que dói não é punição, é portal, é oportunidade, é convite para deixar de se repetir e, finalmente, se encontrar. Agora que você entendeu por que se apaixona por quem te machuca, surge a pergunta mais importante: como mudar esse padrão? Como sair do ciclo de dor e começar a construir relações mais saudáveis, conscientes e verdadeiras? A resposta está na prática do autoconhecimento e da integração da psique, aquilo que Jung chamava de processo de individuação. O primeiro passo é observar. Comece anotando os padrões recorrentes em suas relações. Que tipo de pessoa costuma te atrair? Quais comportamentos você sempre tolera, mesmo sabendo que te ferem? Que sentimentos você mais experimenta no amor? Ansiedade, insegurança, rejeição? Essas respostas são pistas. Elas revelam o que o seu inconsciente está tentando resolver por meio do outro. Depois, pergunte-se: o que essa pessoa desperta em mim? Ela representa algo que eu reprimi? Ela ativa uma ferida antiga? Ela encarna um ideal de amor que me ensinaram, mas que talvez nem seja meu de verdade? Esse questionamento é poderoso, porque ele muda o foco de tentar mudar o outro para tentar compreender a si mesmo. Meditação, escrita terapêutica e análise de sonhos são ferramentas práticas que ajudam a trazer à tona conteúdos inconscientes. Jung defendia que os sonhos são mensagens da alma. Muitas vezes, eles mostram de forma simbólica o que estamos recusando ver. Por isso, comece a prestar atenção neles. Anote, reflita, pergunte-se: o que minha alma está tentando me dizer? Outra prática importante é o fortalecimento do eu observador, a parte de você que consegue olhar para as emoções sem se identificar com elas. Quando estiver em um momento de intensidade emocional, respire fundo e diga: eu estou sentindo isso,
mas esse sentimento não me define. Essa pequena mudança de postura te dá espaço interno para reagir com mais consciência. Também é essencial acolher sua sombra com compaixão. Isso significa parar de se julgar por sentir demais, por desejar, por se apegar, por repetir padrões. Em vez de se punir, acolha. Diga a si mesmo: está tudo bem, eu estou aprendendo. Porque a cura não acontece pela crítica. A cura acontece pela aceitação e pela escolha de fazer diferente, um passo de cada vez. Na prática, isso pode significar dar um tempo antes de se entregar em uma nova relação. Observar seus impulsos, questionar suas fantasias, criar limites claros e, principalmente, começar a cultivar em si mesmo aquilo que você costuma buscar no outro. Se você deseja alguém que te compreenda, aprenda primeiro a se ouvir. Se você deseja proteção, comece a se acolher com mais gentileza. Se você deseja liberdade, liberte-se das suas próprias amarras emocionais. Isso não é fácil, mas é profundamente transformador, porque cada vez que você escolhe se ver com mais clareza, você se liberta de uma parte do seu passado. Cada vez que você assume responsabilidade pelos seus sentimentos, você se torna menos dependente das validações externas. E cada vez que você se ama um pouco mais, você se aproxima de alguém que possa te amar de verdade, não pela metade, mas inteiro. Além disso, é fundamental reconhecer que nem todas as dores precisam ser revividas. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém. Você não precisa repetir histórias para merecer afeto. Você já é digno de amor, exatamente como é. E quanto mais você se enxerga com verdade, mais clareza você terá para perceber quem realmente está pronto para te amar com consciência. Por fim, lembre-se, o amor não é um prêmio, é uma consequência natural de quem você se torna. Quando você cuida do seu mundo interno, o mundo externo começa a refletir essa transformação. As pessoas mudam, as conexões se tornam mais leves. As relações deixam de ser um campo de batalha e se transformam em um espaço de crescimento mútuo. Essa é a prática. Esse é o caminho. Um passo de cada vez. Com coragem, com verdade, com presença. Agora que você entende que o amor não é acaso, mas espelho, que muitas vezes você não escolheu a pessoa errada, mas a pessoa que o inconsciente precisava para te revelar algo, eu te convido a fazer uma escolha diferente. Chegou o momento de parar de se punir, de parar de tentar caber onde te diminuem. Chegou o momento de usar cada dor como degrau, cada história como espelho e cada lágrima como semente de transformação. Você tem esse poder. Você tem essa escolha. Agora me conte, qual padrão você está pronto para quebrar? Que parte de você está pronto para acolher? Escreva nos comentários. Eu escolho me conhecer antes de amar novamente. Deixe sua história, sua dor, seu aprendizado. Porque aqui, neste espaço, cada relato é uma bússola para quem ainda está perdido. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que se culpa por ter amado demais, por ter se entregado demais, por ter acreditado no que parecia amor. Alguém que, assim como você, merece lembrar. Não foi fracasso. Foi um chamado da alma para despertar. E se essa mensagem tocou você, não guarde só para si. Deixe nos comentários essa afirmação.
Hoje eu escolho quebrar o ciclo. Vamos juntos construir uma comunidade de pessoas que amam com consciência, que sentem com profundidade, que escolhem com verdade. Você não está sozinho e nunca esteve. Escreva, compartilhe, desperte. E agora, depois de tudo que foi dito, respire fundo, porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Talvez pela primeira vez você esteja enxergando suas histórias não como fracassos, mas como portais. Cada relação foi um espelho, cada término um convite para se encontrar. Jung dizia que o amor é o maior agente de transformação da alma. E quando você ama com consciência, cada encontro vira um capítulo sagrado do seu próprio despertar. Você não é fraco por ter amado demais. Você é forte por ter sentido profundamente. E isso é raro. Isso é corajoso. Neste canal, estamos construindo um espaço onde vulnerabilidade é força e onde dor se transforma em sabedoria. Aqui você pode ser inteiro. Aqui você pode ser verdadeiro. Nos comentários, nas trocas, nos próximos vídeos, há um caminho que seguimos juntos. Então, continue. Continue escolhendo você. Continue se olhando com gentileza. Continue caminhando com a alma desperta, porque esse é só o começo.